Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma orientação sobre o PET 2. Estamos no segundo bimestre e estamos na semana 2 esse PET, ok? O eixo temático desta semana é compreensão e produção de textos. Os conteúdos relacionados, leitura e interpretação de texto, porque nós vamos ler e interpretar textos, né? O tema, gente, é Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, certo? Então, vocês vão conhecer aí um tipo de texto, um gênero textual. É claro, vocês já viram na semana passada, né? Já vimos o gênero textual lei e vocês viram como é estruturado esse tipo de texto. E agora nós vamos analisar um trecho da Constituição brasileira e identificar seus objetivos, né? Quais são os objetivos dessa lei, que é a lei máxima aí do Brasil, do país. É uma breve apresentação. Antes de analisarmos um trecho da nossa Constituição, precisamos entender melhor o que seria este documento. Segundo o dicionário da língua portuguesa Hawaises, Constituição é o conjunto das leis fundamentais que regem uma nação, Carta Magna, né? A Carta Magna do país, então, essa lei aí, esse conjunto de leis aí que regem uma nação. Traz os preceitos e regras que regem uma instituição. Uma Constituição, portanto, é a lei máxima de um país, aquilo que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Todas as leis existentes em uma comunidade devem estar de acordo com a Constituição e nenhuma é maior ou mais importante do que a outra. Então, vocês veem aí, né, o significado da palavra Constituição e no dicionário de língua portuguesa. Você sabe que a Carta Magna, que é a instituição maior, né, que traz aí vamos colocar os preceitos e as regras que devem ser exercidas dentro da sociedade, né? Então, vocês veem a importância dessa lei, tá certo? Então, vamos lá. Para saber mais, gente, tem aqui dentro, né, uma informaçãozinha. O Brasil, desde a sua independência, desde que o Brasil ficou independente, ele teve 7 constituições, gente. Isso é muito bom para concurso, viu? Informações muito importantes para concurso. Ó, as de 1824, as de 1891, 1937, 1934, 1937... 1946, 1967 e por último essa aí de 1988, tá? Que é essa que nós estamos vendo. A Constituição brasileira foi inspirada na norte-americana e que se optou pelo sistema presidencialista de governo, com a adoção da doutrina tripartidária baseada na divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, ok? Então vamos lá. Vamos às atividades, então, né? A Constituição Federal é um documento extenso, com 250 artigos e que trata sobre diversos assuntos importantes para a nossa vida em sociedade. Então, essa lei aí traz 250 artigos muito importantes para a nossa convivência, né? Muito importante, assim, para a gente entender quais são os direitos assegurados a nós como cidadãos. Para responder às questões seguintes, iremos analisar um trecho da nossa Constituição. Então, gente, aqui o autor trouxe o artigo 5º, o 5º artigo aí, né, dessa lei, que é um dos artigos que eu acho assim mais importantes dessa Constituição, é o artigo 5º. Então, nós vamos ver, é o maior também. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. O primeiro inciso desse artigo 5º aí. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Todos são iguais, homens e mulheres. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, tem que estar dentro da lei para a gente estar sendo obrigado a fazer alguma coisa. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém deve ser torturado, gente, nem passar por uma situação frustrante, né, ou desumana.
uma situação desumana. Quarto inciso, é livre a manifestação do pensamento. Ó, todo mundo deve pensar, é um direito, sendo vedado o anonimato. Quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 6. É inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, todo mundo tem direito, né, a ter uma religião, aí, a frequentar uma igreja e assim por diante. 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Né? Por isso muitas pessoas aí, hoje em dia, né, tá sofrendo muitos crimes aí virtuais, né, gente, onde a imagem dele é colocada aí exposta, né, de uma forma pública, e as pessoas podem realmente recorrer porque está dentro dessa lei, tá vendo? Eles podem buscar mesmo os seus direitos porque isso é crime. Então vamos lá. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, dentro do que vocês viram aí do 5º artigo, dentro desses 10 incisos, vocês vão ver aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Dentro desse 5º artigo, a Constituição permite censurar a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A Constituição garante a livre manifestação do pensamento. Será que a Constituição permite censurar a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação? É falsa ou é verdadeira? De acordo com o 5º artigo aí. A Constituição garante a livre manifestação do pensamento. Falsa ou verdadeira? Homens e mulheres, nos termos da Constituição, são iguais em direitos, mas diferentes em obrigações. Vocês vão colocar se é falso ou verdadeira. A Constituição garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Falso ou verdadeira? É falso, essa informação é verdadeira. A Constituição garante que ninguém deve ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É F ou V? A intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas são invioláveis de acordo com a Constituição. E vocês vão dizer se é uma informação falsa ou verdadeira, ok? E vocês vão para 2, que tem o texto aí, um texto com linguagem verbal e não verbal, que a linguagem verbal é com palavras e a não verbal é com imagens, né? E, gente, frisando aqui que toda vez que há um texto, gente, imagético, um texto aí que ele traz esses dois tipos de linguagens, né? Ele é múltiplo. Então, vocês têm de prestar bastante atenção em todas as imagens, desenhos, expressões faciais, tá? Detalhes aí, ok? Porque não foi feito assim, por mero acaso, foi de propósito, né? Tudo é proposital aí. Então, aqui tem um pai com 2 crianças. Então, as crianças dizem assim: papai, lê aquele conto de fadas pra gente dormir. Aí o pai diz: claro. E olha onde essas pessoas estão, gente, onde essa família está. O pai está lendo o conto de fadas. Todo brasileiro tem direito à moradia. Olha só onde eles se encontram, debaixo de um viaduto, né, ou uma ponte aí, e o pai está lendo esse conto de fadas. Por que será que eles falam conto de fada, né, gente? Né? Nas condições que eles se encontram, pode até ser, né, que essa lei aí, ó, todo brasileiro tem o direito à moradia, pode ser um conto de fadas mesmo. Texto 2. O texto 2 já é um artigo, ou mais um artigo aí, o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição.
Então, o sexto artigo desta Constituição traz, então, isso aí, esse direito aí, né, às pessoas, educação, saúde, alimentação, moradia. Então, vamos ver a pergunta. No Brasil, a Constituição Federal de 1898 ficou também conhecida como a Constituição Cidadã, uma vez que demonstra uma preocupação mais explícita com valores de justiça e liberdade. Nesse contexto, o exemplo dos direitos sociais contemplados na Constituição brasileira é a garantia de... Qual é a garantia? A garantia de liberdade de manifestar o pensamento, é a garantia de igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Essa igualdade entre homens e mulheres e direitos e obrigações está lá no quinto, né? Quinto artigo. Nós estamos falando do sexto aí, viu, gente? Onde tem o textozinho aí com as crianças e o pai, e esse outro texto aí, que é o texto 2, que traz o artigo 6º. Letra C. Votar para escolher representantes no Legislativo, apresentar projetos de lei por meio de iniciativa popular, ou acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia. Então, vocês vão marcar aí a alternativa, que nesse contexto aí do texto 1 e do texto 2, dentro dos direitos sociais, a Constituição brasileira garante o quê? Letra A, B, C, D ou E? 3. Vamos pegar aqui 3. Leia o texto 1 para responder o que se pede. Texto 1. O texto 1 já traz um artigo 1º. Mais um artigo. Então, nessa atividade, gente, nessa semana, vocês vão conhecer aí, ó, 3 artigos da Constituição Federal, da Constituição Brasileira, né? Federativa do Brasil. Vocês viram o artigo 5º, o artigo 6º, agora o primeiro, desculpa, o primeiro. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel nos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Olha os fundamentos que trazem aí. O inciso 1, fundamento, a soberania. 2, a cidadania. Inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o inciso 5, o pluralismo político. Então, vocês têm aí 5 incisos nesse artigo 1º da República Federativa. E vocês vão ver aí, ó, é um texto 1 que traz, esse texto aí está trazendo esse artigo 1º para análise. Vamos analisar? Né? Fizemos análise aí desses 5 incisos e vamos para a pergunta. A República Federativa do Brasil não tem como fundamento. Está dizendo aí que não tem. Vamos ver. A soberania? A República Federativa do Brasil não tem como fundamento a soberania? Olha aqui dentro, vai lá ver. O pluralismo político não tem? A República Federativa não tem como fundamento a cidadania, a garantia do desenvolvimento nacional, que é a letra D, ou a dignidade da pessoa humana. Um desses aqui, ó. Um desses aqui, a República Federativa do Brasil não tem como fundamento, tá bom? Tá bem fácil, as respostas estão fáceis, estão bem explícitas nos textos. Então, é só uma questão mesmo de prestar atenção, de assimilar. Você sabe que são informações muito importantes para o conhecimento de vocês, para o crescimento de vocês, tá bom? E vocês têm aí referências que vocês podem buscar na internet para vocês melhores se interarem desse assunto, ok, gente? Fique com Deus, até a próxima!